pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um compilado da RTP Sistemas e hoje você vai aprender o módulo Gestão de Pessoal. Só lembrando que esse conteúdo é um oferecimento do nosso Mega Combo. Mas o que é um Mega Combo, Rogério? O Mega Combo é um pacote de 16 treinamentos onde você vai aprender os principais módulos do sistema de RP, TOTS, Proteus, linguagem DBPL, Power BI e Excel. São mais de 5 certificados e 2 anos de acesso. Imagina como vai ficar o seu currículo e perfil do LinkedIn depois que você ingressar nele. E quase que eu esquecendo, lives exclusivas para te mostrar como que você consegue entrar nesse mercado. É muito conteúdo, né, galera? Bom, já falei demais. Nossa consultora Rita vai mostrar para vocês de forma bem didática como funciona esse módulo. Olá pessoal, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Rita Lopes. Eu atuo no mercado há mais de 12 anos com folha de pagamento. Fiz uma carreira nessa área, onde eu comecei como estagiária e fui até gestão de RH. Hoje eu atuo como consultora de RP e atendo diversas empresas no mercado. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre um assunto primordial para o DP, que é o cadastro de funcionário. É o início do funcionário dentro da empresa. Ou seja, sem ele nós não conseguimos dar andamento em outros assuntos relacionados ao DP, como por exemplo, a folha de pagamento. Se você quer conhecer mais desse sistema, ou até mesmo ser uma consultora de RP como eu, vem comigo aqui na tela que eu vou ensinar para vocês. Pessoal, vamos ao nosso cadastro de funcionário. Atualizações, funcionários e funcionários. Aqui nós vamos fazer a inclusão do funcionário no sistema. Incluir. Nós vamos falar em diversos campos, porém nós vamos focar somente nos campos que é para que você consiga concluir o seu cadastro. Este asterisco, ele significa que são campos obrigatórios a ser preenchido, porém existem alguns campos que não está com asterisco, ele é importante também o preenchimento. Então vamos lá. Aqui é o nome da funcionária. Ele já preenche o campo à frente automaticamente, que é um campo para o e-social. O nome da mãe, ele não está como obrigatório, porém ele é de extrema importância, principalmente para o e-social, então nós vamos preencher também. E o nome do pai é o mesmo critério do nome da mãe. Aqui o campo sexo é importantíssimo, raça e cor também precisa ser preenchido, data de nascimento, estado civil. Quando você clica aqui na lupa, você pode ver que ele te dá várias opções. E vários campos vão ser assim. Ele tem a lupa para que você clique e veja quais são as opções que você tem. Então, no caso aqui, eu vou colocar casado. Código de país de origem, você pode fazer uma pesquisa por país. Então, eu vou pesquisar Brasil e vou selecionar. Nacionalidade, ele já me traz como a primeira opção brasileiro. Naturalidade, eu vou buscar pela sigla SP de São Paulo. Código de município, eu vou fazer uma pesquisa por município, que fica muito mais rápido de ser encontrado. São Paulo. Aqui em código de instrução de RAIS, é o seu grau de instrução. No caso, eu vou colocar segundo grau completo. Esses campos, nessa primeira aba, são campos obrigatórios e campos importantes que você preencha para o seu cadastro ficar mais completo. Possui outros campos também, porém não são campos obrigados a ser preenchido para que você conclua o seu cadastro. Então, nós não vamos falar nesses campos aqui de baixo. Até o grau de instrução já é o ideal para que você conclua o seu cadastro. Vamos na aba funcionais. Centro de custo. A importância do centro de custo é para que você possa rodar a sua folha de pagamento depois. Então, é de extrema importância. A data de admissão, tipo de admissão. Esse campo ele tem várias opções, mas como dica, eu dou para que vocês preencham 9B. Ou, se for primeiro emprego, 9A. A data de opção de pagamento do FGTS, ela não pode ser alterada, ela já puxa automaticamente conforme você põe a data de admissão, ok? Existem alguns campos aqui à frente que são referentes à conta de pagamento do funcionário. Não são campos obrigatórios para que você conclua o seu cadastro e nem para que você rode a sua folha. Mas se você quiser colocar qual é a conta do seu funcionário, você pode utilizar esses campos que tem aqui à frente. Tipo de previdência. Esse campo ele é um campo feito para o e-social.
Ele já traz como padrão o número 1, mas ele tem outras duas opções que você pode analisar qual é o melhor critério para o seu funcionário. Código de processo é a mesma coisa que o centro de custo. Você precisa preenchê-lo para que você possa calcular a sua folha futuramente. Aqui no caso, como é mensalista, no meu teste eu vou deixar mensal. Se fosse um prolabore, um autônomo, nós poderíamos usar a opção 3. Horas mensais. Eu vou colocar o que tem na CLT, 220, mas cada empresa tem a sua escolha. Categoria de funcionário, aqui ele vai me trazer também várias opções. No meu caso, eu vou colocar como mensalista, mas se fosse um prolabore, se fosse um horista, aí fica ao critério do seu funcionário, na sua empresa, né? Código de função. Aqui em código de função você vai ter diversas funções provavelmente cadastradas. Então você seleciona a sua função. É um campo obrigatório e é importantíssimo também para a geração da sua folha. Salário. O salário ele não está como um campo obrigatório, porque muitas vezes você pode cadastrar algum tipo de funcionário que você vai utilizar para EPA e você deixa como 0 o salário, por isso que ele não é um campo obrigatório. Porém, para que puxe um valor na sua folha de pagamento, este campo ele é importantíssimo. Tipo de contrato de trabalho. Ele já traz como opção o campo número 1 indeterminado, mas nós temos 3 tipos que é conforme a CLT, que é o indeterminado, o determinado e o intermitente. Aqui no caso eu vou deixar como indeterminado mesmo. Aqui ele tem o campo de adiantamento. Cada empresa possui uma convenção coletiva, então fica a cada empresa qual é o percentual que você vai aderir para o seu funcionário na folha de pagamento. No meu caso eu vou deixar em branco. O código do sindicato, você precisa ter cadastrado o seu sindicato dentro do sistema. Tipo de pagamento, nós vamos colocar que ele é mensalista. O vínculo com RAIS, ele também tem várias opções, mas para mensalista CLT é sempre o código 10. Categoria e social. Este campo é importantíssimo. Ele tem vários códigos para cada tipo de funcionário. No nosso caso, como é um mensalista CLT, eu vou deixar 101, mas se fosse um aprendiz seria outro código, se fosse um prolabore seria outro código e assim por diante. Então aqui eu vou deixar 101. Existem outros campos que possuem aqui, mas não são campos obrigatórios para que você finalize o seu cadastro. Mas é sempre bom você dar sempre uma olhada em todos os campos, até para que você tenha mais conhecimento do sistema. Vamos para a aba Documentos. Documentos no Proteus, existem 4 documentos que são primordiais, que é o CPF, o PIS, o RG e a carteira de trabalho. Estes campos precisam estar preenchidos para que você salve o cadastro e também é importantíssimo para o e-social. Então nós vamos colocar um CPF, o número do PIS e o número do RG e eu vou colocar a carteira de trabalho também. Então, aqui na carteira, eu coloquei o número, a série e o estado. Esses documentos são os primordiais para que você faça o cadastro. Porém, existem vários outros documentos, mas que não são obrigatórios para que você salve esse cadastro com sucesso. Benefícios. Existem 2 campos aqui que está perguntando sobre dependente. Você não precisa colocar nenhum dado aqui nesse campo, porque quando você cadastra um dependente, ele automaticamente preenche esse campo. Controle de ponto. O turno de trabalho, ele é importantíssimo para que você possa rodar a sua folha de pagamento e também para o e-social é muito importante. Então, você também precisa preencher a regra de apontamento e a sequência do turno. Esses 3 campos são importantes tanto para a folha como para o e-social. Outras informações não precisa ser preenchido nada, cargos também não precisa ser preenchido nada, endereço é de extrema importância para o e-social, então aqui nós vamos também preencher. Residencial, tipo de logradouro, quando você clica na lupa, ele tem várias opções. No meu caso, eu vou utilizar o R, que é o de rua. Ele já preenche esse campo aqui automaticamente. Então, quando você for por a descrição, você não precisa digitar rua. Você só coloca o nome da rua, que aí ele já vai preencher o campo à frente automaticamente com o R à frente. Aqui nós colocamos o número, ele também preenche automaticamente. Estes 2 campos, eu dou como dica para vocês, são campos para o e-social também, o bairro e o estado. E o código de município, que caso você não decore, você pode pesquisar novamente. O CEP, o telefone,
Ele não é obrigatório, mas caso você queira preencher, você precisa colocar no layout correto, senão ele pode te dar problema, ok? E este é o layout correto. Estrangeiro, se você possui um funcionário que vai ser estrangeiro, você precisa preencher todos esses campos, porque senão na hora de mandar para o social também dá problema e para o seu cadastro, para rodar folha, também dá problema. Então precisa vir todos os dados preenchidos. Adicionais é mais um critério para folha de pagamento, ele não é especificamente um cadastro. Então, você precisa analisar o que você vai pagar na folha de pagamento para este funcionário, que aqui no caso ele pergunta se tem periculosidade, aqui ele pergunta se tem insalubridade, aqui ele pergunta qual é o tipo de adicional de tempo de serviço, que se você clicar aqui na lupa, ele te dá várias opções. Anuênio, o biênio, quadriênio e assim por diante. Então, no caso, aqui eu não vou preencher nada, porque é mais um critério mesmo de cada empresa para o seu cálculo. E na aba Outros, a gente não precisa preencher nenhum dado. Então, assim, o cadastro, basicamente, são esses campos que você precisa preencher. E alguns campos que são mais mesmo específicos para o e-social, que eu dei mais como dica mesmo. E depois que você validar, preencher todos os seus campos, você vem aqui em salvar. Ele vai salvar os seus dados aqui. Vamos visualizar. Está correto o seu cadastro. Agora nós vamos para a aula de adiantamento. O que seria o adiantamento? É um recurso oferecido pelas empresas, é um percentual do seu salário que é entregue para você antes da data do seu pagamento. O adiantamento, ele é formulado pelo sindicato através de convenção coletiva. Então é aquele acordo entre a empresa e o sindicato. Então a sua empresa ela pode ter até 40%, 30%, 20%, vai depender muito qual foi o acordo ditado aí em reunião. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o cálculo desse adiantamento aqui no Proteus, ok? Vem comigo aqui na tela que eu vou mostrar. Primeiramente, vem atualizações, funcionários e funcionários. Nós vamos pegar um funcionário aqui de modelo e eu vou mostrar para vocês aonde nós temos que colocar qual é o percentual desse adiantamento. Aqui nós vamos na aba funcionais e aqui dentro da aba funcionais nós vamos procurar o campo, que é o percentual de adiantamento que fica aqui embaixo. Este aqui. Aqui eu vou usar como modelo 40%. Por quê? 40% é 90% dos acordos que existem, paga 40% de adiantamento para as empresas. Então eu vou deixar como modelo 40%, mas sempre você precisa olhar qual está o percentual dentro da sua convenção coletiva. Então eu vou por 40% e vou salvar. Depois que nós informamos qual é o percentual, a primeira coisa que nós temos que fazer antes de calcular é ver se o período está em aberto deste adiantamento. Então, nós vamos em atualizações, definições de cálculo e períodos. Períodos aqui no Proteus, ele significa calendário em aberto para cálculo. Então, aqui eu vou colocar como mês 10, que é o que está em aberto, e vou alterar. Aqui eu preciso inserir uma nova linha. Se eu clicar 2 vezes no campo, ele me abre a lupa. Então, eu vou aqui na lupa e vou olhar qual é o roteiro de adiantamento. Então, eu seleciono que é o ADI e dou aqui um confirmar. Aqui ele vai perguntar qual é a data de pagamento. Esse critério também ele pode depender de empresa para empresa. Por exemplo, uma empresa que paga a folha de pagamento no dia 30, provavelmente o seu adiantamento é no dia 15. Se a empresa paga quinto dia útil, provavelmente o seu pagamento de adiantamento será dia 20. Então, tudo vai depender da data de pagamento final para que saia a data de pagamento do adiantamento. Então, cada empresa tem o seu critério. Aqui no caso, eu vou usar como exemplo o dia 20. Então, eu vou colocar dia 20 de 10 de 2020. Aqui eu coloco somente a data de pagamento. E aqui, ele vai perguntar se o período é ativo, sim ou não. Então, aqui eu sempre preciso colocar que sim, que o meu período está ativo para cálculo. Importante este campo porque geralmente as pessoas colocam o roteiro e já salvam e não colocam aqui que o período está em ativo. Então, na hora de você calcular, ele vai dizer que não existe um período em aberto para este cálculo, tá? Então, aqui a gente põe sim e coloca salvar. Aqui no caso, a gente já colocou o roteiro. O nosso próximo passo é fazer o cálculo de adiantamento e eu vou mostrar 2 maneiras que podem ser feitas. Primeiro, miscelânea, cálculos por roteiro. Aqui eu vou colocar em parâmetros. Na lupa eu vou pesquisar qual é o processo, como é mensalista,
O processo é este aqui, 0001. O roteiro, eu vou colocar o que está em aberto aqui, adiantamento. Ele já vai me puxar automaticamente o período e o número de pagamento. E eu dou um OK. Quando você quer calcular para todos os seus funcionários, você clica aqui em calcular. Caso você queira filtrar um único funcionário, você pode dar um alterar filtro. Aqui eu vou colocar somente o funcionário que nós colocamos o adiantamento. Eu vou clicar aqui no ponto de interrogação, ele vai me trazer toda a listagem de funcionários. Aqui eu copio e colo embaixo, porque a pergunta é de até, né? Então a gente sempre tem que pôr os dois campos. E confirmo, calcular. Sim, ele vai fazer o cálculo do adiantamento. Aí vai me trazer o log de ocorrência e aqui ele vai me dizer se foi calculado ou se não foi calculado. Ele me informou que sim, que foi calculado este funcionário. Dou sair. Existe uma outra maneira de ser calculado folha aqui também no Proteus, que eu vou ensinar para vocês, que é atualizações, lançamentos por funcionário. Essa é uma maneira de você calcular e já visualizar a folha, uma maneira mais rápida e individualmente, se você quer calcular somente de um funcionário. Aqui eu vou entrar no funcionário e vou dar um alterar. O que ele vai dizer para mim? Que não existe lançamento. Se ele não existe lançamento, você precisa dar um incluir. Caso você já tenha colocado algum lançamento para este funcionário, você precisa colocar em alterar. Então aqui no caso eu vou dar um incluir. Aqui ele vai me trazer o código do período, o número de pagamento e o roteiro. Aqui ele traz automaticamente o FOL, porque é folha de pagamento. Então, nós temos que trocar para o adiantamento. Então, aqui nós vamos pesquisar o adiantamento e colocar o adiantamento. Aqui, OK. Ele vai habilitar o roteiro do adiantamento. Nós vamos em outras ações e nós vamos calcular. Ou você também pode digitar o F6 no seu teclado, que ele vai calcular também automaticamente. Aqui ele vai fazer o mesmo cálculo que ele acabou de fazer pelo miscelânea. Então, tem duas maneiras de calcular, ok? O que eu posso fazer? Eu posso entrar em outras ações novamente e consultar este cálculo. Ou seja, nós já vamos saber qual é o valor do adiantamento desse funcionário, a forma que virá no recibo de pagamento dele. Então, aqui ele calculou o adiantamento e o líquido do adiantamento. Como o adiantamento é uma folha sem descontos, então ele me traz o líquido total. E vou confirmar e salvar. Aí no caso, aonde nós temos que visualizar, aqui nós vamos em relatórios, periódicos, folha de pagamento. Aqui é o seu relatório dos seus funcionários para que você possa ver a folha, outras ações e parâmetros. Aqui nós vamos fazer o parâmetros, então o número de processo ele já traz, que é o 00001. Aqui nós vamos trocar para o adiantamento, que você pode colocar o AD ou você coloca na lupa para poder pesquisar. Aqui o período que nós vamos selecionar é o período que está em aberto, que foi aquele que nós acabamos de entrar e cadastrar, que é o mês 10. Número de pagamento 01. A filial você pode deixar em branco ou fazer um filtro conforme a quantidade que você quer trazer da sua filial. Eu vou deixar a minha como 01. Se você tiver dúvida, você também pode clicar na lupa e selecionar. Ponho direto o 01. Centro de custo eu deixo em branco, departamento em branco. Aqui vai variar muito do tipo de filtro que você quer fazer e o que você quer trazer na sua folha na hora da impressão. Então aqui no caso eu vou deixar só a matrícula, porque eu quero que traga somente um funcionário. Quando você quer trazer todos os funcionários, é importante que os outros brancos, aqui você deixe em branco os outros campos. Então aqui em nova eu também vou deixar em branco. Situações. Quando a gente entra em situações, ele já está todos selecionados. Então aqui eu vou deixar assim mesmo, todos selecionados. Mas eu posso também tirar o demitido, aí eu vou ficar ao seu critério, a forma que você quer que a sua folha seja impressa, ok? Aqui, escolha padrões, ele também tem todos os tipos de funcionário. Então no caso nosso é só mensalista, mas eu vou deixar todos, porque eu já estou anexando a matrícula, então ele vai me trazer aquele funcionário. Contrato ele diz todos. Formato de folha analítico, prefiro analítico porque aí ele traz todas as informações. Aqui eu posso deixar também como centro de custo outra página não. Aqui você tem que ler todos os parâmetros, né, todas as perguntas para você poder montar o seu relatório. Então quebra de departamento, como eu não coloquei departamento, eu posso deixar não. Listar totais por filial eu posso deixar sim. Listar totais por empresa
posso deixar também como sim, imprimir centro de custo, posso deixar como ambos. Aqui aí você vai lendo e vai fazendo do jeitinho que você quiser. Imprimir o código de bases eu posso deixar sim, e assim você vai fazendo. Esse listar totais por empresa é uma pergunta importantíssima, que é onde as pessoas têm muita dúvida. Como eu faço para trazer somente o resumo da folha? Somente os totais? É esta pergunta aqui, listar totais por filial. Então, se você colocar sim, ele vai trazer somente o total. Se você colocar não, ele vai trazer funcionário e também vai trazer o total, ok? Aqui nós vamos dar o ok e vamos mandar imprimir. Ele vai trazer o nosso relatório. A primeira página do relatório do Proteus, ele traz os seus parâmetros, aquilo tudo que a gente acabou de informar. E na próxima página, ele vai trazer a folha de pagamento. Então aqui ele me traz todas as descrições que eu coloquei lá nos nossos parâmetros, nas nossas perguntas. Ele traz o líquido, o valor aqui total. Como não tem desconto, nenhum outro tipo de proveito além do próprio adiantamento, então ele já traz aqui o valor. E aqui embaixo ele também coloca as situações dos funcionários, afastado, férias, ou seja, no caso como nós estamos lidando com o adiantamento, ele só trouxe aquilo que eu informei, que foi um funcionário só e que ele está numa situação normal, ok? Sair. Uma maneira que tem de você visualizar, somente visualizar o seu recibo e de uma forma um pouco mais rápida, que eu também dou como dica para vocês, é entrar aqui em consultas, cadastro, recibo de pagamento. Porque muitas vezes nós queremos saber como está este recibo antes de imprimir. Aqui você só dá um visualizar. Ele vai dizer que não existe lançamento. Por quê? Porque o primeiro roteiro padrão ele traz como full. Então você dá o ok. Ele vai abrir o recibo e você só faz o quê? A troca do roteiro. Coloca o roteiro que nós estamos falando, que é o de adiantamento. E confirma. Aí ele vai trazer assim, ou seja, quando você imprimir este recibo, é exatamente assim que ele vai estar. E aqui nós confirmamos e saiu. Bom, pessoal, agora nós vamos falar do cálculo de folha de pagamento. Existe uma dúvida entre o cálculo da folha e o fechamento da folha. A diferença eu vou explicar um pouquinho para vocês. O cálculo da folha é através dela que as empresas pagam a remuneração dos seus trabalhadores através dos proventos e dos descontos, dos recebimentos e descontos aí. Por exemplo, os proventos é o seu salário, seu adicional noturno, sua hora extra, tudo aquilo que é positivo vai como proventos. E os seus descontos é aquilo que vai abater do seu valor total. Então, seu INSS, seu vale transporte, vale refeição, falta, atraso e assim por diante. Para que no final ele dá um valor como líquido a receber, o líquido a pagar para o seu trabalhador. Então, isso é o cálculo de folha. É a montagem dessas verbas para que o funcionário possa receber no final. O fechamento é quando ele olha o período, ou seja, nós estamos no mês aberto, calculo a minha folha, valido, faço os pagamentos dos trabalhadores, faço o pagamento dos impostos que essa folha dere e após isso eu preciso fechar este período para que eu possa começar a calcular os dados da minha folha subsequente, ou seja, do mês subsequente. Então isso é o fechamento de folha, ok? Agora nós vamos fazer o cálculo da folha de pagamento. Porém antes nós vamos fechar o adiantamento. Então vem comigo aqui na tela que eu vou ensinar para vocês o passo a passo de toda essa rotina. Aqui nós vamos, primeiramente, visualizar o nosso adiantamento e incluir o nosso folha. Então, nós vamos em atualizações, definições de cálculo e períodos. Aqui em períodos, nós vamos olhar o que já existe. Aqui o nosso adiantamento já existe em aberto e nós já fizemos o cálculo. Então, agora nós vamos abrir o folha para calcular a nossa folha de pagamento. Então, aqui eu dou um Enter no campo, clico aqui na lupa, ele vai me trazer todos os roteiros que existem. Então, nós vamos selecionar o roteiro folha, dou um OK. Data de pagamento é importantíssimo no Proteus, porque quando nós fazemos o fechamento, que é aquele período que fecha para abrir o novo, é por esta data de pagamento que ele faz a contabilização da sua folha de pagamento, ou seja, que vai para o contábil, ok? Então, aqui você pode ter diversas datas, vai depender muito do seu sindicato. Então pode ser dia 30, também pode ser dia 5, pode ser quinto dia útil, assim por diante. Aqui eu vou usar como critério
o dia 30 do mês, certo? E aqui, em período ativo, ele faz uma pergunta, período ativo? Você precisa responder sim ou não, então nós temos que colocar sim, porque se você deixar não, ele não vai calcular e vai dizer que não existe um período em aberto para este tipo de cálculo. Então aqui nós vamos colocar salvar. Já temos o período da folha em aberto, certo? Agora nós vamos calcular esta folha. Eu vou deixar ele lhe dar uma observação para que eu possa explicar para vocês o motivo. Então vamos lá, miscelânea, cálculos por roteiro. Parâmetros, processo, eu vou colocar o 0001, roteiro, eu vou colocar o roteiro que nós acabamos de incluir, que foi o for. E vou dar um ok e vou calcular. Sim. Ele vai me trazer um log de ocorrência e vai dizer o quê? Que o adiantamento não está fechado. Ou seja, para o Proteus, o adiantamento sempre precisa estar fechado para que você possa rodar essa folha de pagamento. Sempre. Por conta de não ter nenhum problema de você fazer nenhum tipo de alteração no líquido do adiantamento que já foi pago deste funcionário e ele descontar um valor errado na sua folha de pagamento, ok? Então nós vamos sair e nós vamos fazer o quê? O fechamento do período do adiantamento. Então nós vamos aqui, miscelânea, nós vamos em fechamento, período. Aqui em período nós vamos colocar o processo para ele me puxar tudo que tem dentro do período e o que eu desejo fechar. Nós vamos fechar somente o adiantamento. Então aqui eu confirmo e ele vai fazer o fechamento. O que ele vai acontecer? Que eu vou explicar para vocês também, que é um erro que dá muitas vezes as pessoas têm dúvida. Ele vai me dizer que o período seguinte não está cadastrado. Ou seja, toda vez que você for fazer um fechamento de período, você já precisa ter o período seguinte em aberto, que é o que nós vamos fazer agora. Sair. Então, nós vamos novamente em atualizações, definições de cálculo e períodos. Nós vamos incluir um novo período, que é o mês 11 de novembro. Então, nós vamos incluir, colocamos o mês, colocamos o ano, ele já puxa o código, colocamos a data e o último dia do mês, ok? Aqui nós vamos jogar o roteiro que nós temos que abrir para poder fechar o anterior, certo? Aí ele pergunta aqui, período ativo, aqui nós temos que deixar não, porque nós estamos fechando o em aberto. Ele automaticamente vai trazer este aberto. Então, nós vamos deixar não, vamos salvar. Aqui ele abre pedindo para um novo calendário, você só cancela. Então, agora sim nós vamos fechar o adiantamento. Miscelânea, fechamento, período. Colocamos o processo e vamos selecionar somente o adiantamento e confirmar. Ok. Agora ele fechou o adiantamento, porque nós abrimos o período à frente. E assim nós vamos sair. Atualizações, definições de cálculo, período. Vamos visualizar o que aconteceu com aquela pergunta de período em ativo. Nós vamos no mês 11 e vamos visualizar. Ele automaticamente muda a resposta para sim, porque nós fechamos o anterior e assim ele abriu o período da frente. Ok? Essa é a forma de fechamento de período do adiantamento. Agora nós vamos fazer o quê? O cálculo da folha de pagamento. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é a integrações de todas aquelas informações que nós colocamos durante o mês, que é as rescisões, que é as férias e o que vier a ter a mais aí dentro da sua folha. Então, nós vamos em miscelânea, cálculos e integrações. Aqui em integrações nós vamos colocar o processo e nós temos dois tipos de roteiro, férias e rescisões. Aqui, se você quiser reabrir, colocar outro dado, preciso recalcular as férias, preciso recalcular uma rescisão, você precisa deixar estas bolinhas em aberto, que é o verde. Então, nós vamos cancelar a integração e executar. Aí você vai, faz todos os seus processos, depois você volta e integra novamente estes roteiros para poder calcular a folha. Ou seja, para você calcular a sua folha, todos os seus roteiros precisam estar integrados com a folha, senão ela não calcula. Então aqui no caso nós fizemos a integração dos dois roteiros. Agora nós vamos calcular a folha. Continuamos em miscelânea, cálculos por roteiro. Aqui nós vamos em parâmetro, colocamos o processo e o roteiro for, que é o folha. Damos um ok, calcular, sim, e aguardamos ele fazer
o processo de cálculo desta folha. Ele vai pegar todos os seus funcionários e calcular. Damos um OK. Aí ele trouxe aqui para mim dizendo que eu tenho 3 funcionários e que os 3 funcionários foram calculados. E dou um sair. Para que você possa tirar um relatório de folha, fica em relatórios periódicos, folha de pagamento. Aqui você vai em outras ações, parâmetros. Aqui você só vai trocar o roteiro para FOL, porque os demais parâmetros já estão preenchidos, mas vamos repassar todos. Processo, você coloca o 0001, roteiro FOL, o período eu estou utilizando 2020 e 10, o número de pagamento, 01 a minha filial. Como eu quero todos os meus funcionários, eu deixo o centro de custo e departamento em branco. Aqui em matrícula eu vou deixar em branco para que puxe todos, o nome também. Situações, se você der um Enter, ele abre a janela para que você selecione quais que você quer. Aqui em categorias também. Aqui eu vou deixar todos os contratos para que venha todos. Vou deixar de uma forma analítica para que venha de uma forma mais explicativa. E aqui as demais perguntas que você precisa ler uma a uma para que você formalize da melhor maneira para você e para sua empresa este tipo de relatório. E dou um OK, imprimir. Sim, ele vai fazer a impressão de todos os dados. A primeira folha, como sempre, vem todos os parâmetros que você acabou de fazer. E aqui ele vai trazer a folha. Então, ele traz o nome do funcionário, ele traz os proventos e ele traz os descontos. Então, aqui está todos os meus funcionários. E na última folha ele traz o resumo desta folha. Ok? Esta é a folha de pagamento. Bom, pessoal, vou parando por aqui. A nossa próxima aula eu vou fazer de uma maneira bem explicativa como funciona o fechamento para vocês. Eu vou dar uma dica para vocês aqui do e-social. Como existem muitas datas de fechamento de folha de pagamento, é importante ressaltar para vocês que para o e-social é sempre dia 15, independente da sua folha de pagamento ser paga dia 30, dia 5 ou quinto dia útil. Para o e-social é sempre dia 15 que você precisa transmitir seus 2 eventos, que é o S1200 e o S1210. Ok? Fica aí como dica para vocês. Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre o fechamento da folha. O fechamento da folha, eu vou enfatizar para vocês um detalhe importantíssimo. No Proteus, esse fechamento de folha, ele não pode ser reaberto, ou seja, não existe hoje uma rotina padrão do Proteus que faça o cancelamento do fechamento da folha de pagamento. Por quê? Estou gravando esse vídeo hoje, dia 10/11/2020. Eu acabei de fazer uma nova consulta para ver se a TOTUS fez alguma mudança referente a essa rotina, mas eu já vi que não. Durante anos sempre foi assim. Proteus não reabre por conta da lei. Segundo a TOTUS, a lei, ela não permite a reabertura de folha de pagamento, então por conta disso, o Proteus não tem esse tipo de rotina, ok? Detalhe do fechamento que eu vou dar como dica para vocês é que o e-social você pode reabrir a folha, é só no Proteus que você não pode fazer essa reabertura. Então você sempre tem que analisar bem sua folha, ver se todos os impostos foram pagos, ver se não vai ter nenhuma possibilidade mais de alteração dessa folha antes de fazer o fechamento. Eu tenho um cliente até em atividade comigo que eles têm RPA. Eles têm durante várias vezes durante o mês e às vezes acontece deles receberem este RPA após o fechamento dessa folha. Então, quando eu fui fazer a implantação do sistema junto com esse cliente, eu informei para eles que eles teriam então que fazer uma mudança de processo interno da empresa. Porque mesmo RPA, mesmo autônomo, ou seja, qual categoria for, você não consegue incluir uma folha já fechada no Proteus, ok? Então vem comigo aqui que eu vou mostrar para vocês como vai acontecer este fechamento. Nós vamos aqui em atualizações, definições de cálculo e períodos. Por que eu vou em períodos? Nós temos um período em aberto, que é o mês 10. Aqui no mês 10, eu vi que eu tenho o roteiro de res, que é rescisão, o roteiro de fer, que é férias, o de adiantamento, que já foi fechado, e o roteiro FOL. Então, quando você vai fazer um fechamento, você precisa abrir estes roteiros no mês posterior. Então, nós vamos fechar aqui
nós vamos entrar no mês 11, que é o mês que nós queremos abrir, vamos alterar e colocar esses 3 roteiros que ainda não existem aqui, que é o RES de rescisão. Vou colocar o último dia do mês como data de pagamento. Aqui nós temos o FER de férias. Vou também colocar o pagamento, a data, e o POU, que eu também vou colocar o último dia do mês. Aqui em período ativo, eu vou deixar todos como não, porque quando nós fazermos o fechamento, ele vai automaticamente mudar para a resposta sim. Então vamos ver como isso vai acontecer. Vamos salvar e vamos lá para o fechamento. O fechamento é sempre após o cálculo da folha e de todos os impostos já pagos e tudo já finalizado. Então nós vamos em miscelânea, fechamento, período. O que acontece no fechamento? Ele não vai deixar você fechar a FOL antes dos demais roteiros estarem fechados. Vamos colocar aqui o número de processo, ele já vai me trazer todos que estão fechados e abertos. Aqui no caso, código do período, eu sempre aconselho as pessoas a colocarem um mês, porque ele não vai trazer aqueles que nós acabamos de abrir e que nós não podemos fechar. Então, sempre enfatiza aqui o código de período. Então, nós vamos fechar primeiro o FER e o RES de rescisão. O FOU a gente não pode fechar junto, porque ele não vai fechar. Então, nós sempre fechamos todos aqueles outros roteiros para, no fim, o último ser FOU. Então, vamos fechar esses dois. Confirma. Ok. Aqui ele vai trazer, dizendo, os 2 roteiros que nós acabamos de fechar. Vamos sair. Agora nós vamos novamente no período e vamos fechar o último, que é o FOU. Nós vamos colocar o processo, o código do período, nunca esquecer do código do período, que é importantíssimo, e vamos selecionar o único que está em aberto dentro deste período e confirma. Ok. Aqui ele me diz que o FOU também já foi finalizado. Vamos sair. Agora nós vamos validar este fechamento, ver se realmente ele abriu um mês posterior. Atualizações, definições de cálculo, períodos. Aqui, ele já ficou com a bolinha vermelha, o mês 10, ou seja, foi fechado este período. Tanto é que se nós dermos aqui um alterar, ele já diz que o período está fechado e que não pode ser alterado, que é permitido apenas a visualização, porque a gente não pode reabrir. Então, fechar. Vamos visualizar o mês 11 para ver a questão das perguntas aqui. Ó. Os 3 ficou como sim, automaticamente. Ou seja, o seu mês 11 já está pronto para receber as informações da folha de pagamento. Ok? Aqui nós vamos cancelar. Um detalhe, eu vou ensinar para vocês aonde vocês conseguem visualizar a folha após fechar, além do relatório. Nós vamos aqui em consulta, cadastro, acumulados. Esse acumulados é a sua folha após o fechamento. São os dados da folha de pagamento após o fechamento. Aqui eu vou dar um visualizar, vou colocar como competência e vou colocar a competência do mês anterior, 10 de 2020 a 10 de 2020. 1 do 10 de 2020, 31 do 10 de 2020. Código de período 2020-10, 2020-10, que é o mês que a gente acabou de fechar. Aqui ele traz todas as verbas que foram calculadas dentro do período 10, conforme está aqui a data ARC e a data de pagamento, ok? E assim é feito o fechamento da folha de pagamento. Bom, pessoal, esse foi o fim da nossa última aula do nosso curso rápido aqui de gestão de pessoal. Se você quiser entender melhor, ter mais conhecimento dessa gestão de pessoal, na RFB existem vários cursos referentes a vários cálculos, até mesmo outros cadastros como função, sindicato e outros mais, para que você possa se aperfeiçoar dentro deste gestão de pessoal. Obrigada! E aí, curtiu esse conteúdo? Então não custa nada dar um like aí para ajudar aqui o nosso canal. E só lembrando, pessoal, que nós também estamos lá no Instagram. Quer aprender mais sobre TOTVS, Proteus, Power BI, Excel? Corre lá, nos segue lá. Aguardo vocês na próxima semana com muito mais.